Aqui quem fala é o professor de História, Gustavo Uchoas Guimarães. O tema desse vídeo é Islamismo. Aqui nós vamos falar de uma religião e de uma estrutura cultural que nasce na Arábia 1400 anos atrás. Aqui chamamos de islamismo. O islamismo hoje é o segundo conjunto religioso com mais seguidores no mundo, perdendo apenas para o cristianismo em número de seguidores. Por que eu falo conjunto religioso? Porque muitas vezes quando falamos islamismo, há pessoas que pensam que é tudo uma coisa só, é um corpo só de doutrinas e de práticas religiosas, etc. E, na verdade, vamos ver que o islamismo ele tem várias correntes, né? Tem várias tendências, vários conjuntos menores de doutrinas e práticas. É como o cristianismo, né? Você vê o cristianismo ali dividido, né? A igreja católica, as igrejas protestantes, igrejas evangélicas, as ortodoxas, né? Outros grupos aí de igrejas cristãs. O islamismo também vai ter essa característica, mas vamos vendo isso aos poucos. O Islã surge onde hoje é a Arábia Saudita. O fundador, chamado Muhammad, ou né, na língua portuguesa ele é chamado de Maomé, e ele nasce no ano 570 depois de Cristo, na cidade de Meca, aqui já indo mais para o sul do que hoje é a Arábia Saudita. E aos 40 anos de idade, Muhammad teria tido as primeiras visões do anjo Gabriel, né? Os muçulmanos acreditam que o anjo Gabriel revelou o islamismo para Muhammad, né? As palavras de Deus para Muhammad, e essas palavras foram escritas depois da morte de Muhammad, né? Essas palavras foram escritas em um livro que é o livro sagrado do islamismo, chamado Alcorão. Muhammad ele começa a pregar, né, essa nova doutrina, essa nova religião, e é perseguido por, né, são ali vários interesses religiosos, econômicos, políticos ali na cidade de Meca. Lembrando que naquele momento os árabes adoravam muitos deuses, então a pregação de uma religião adorando apenas um deus bateu de frente com interesses religiosos, econômicos e políticos dos árabes de Meca. Muhammad, no ano 622, portanto, aos 52 anos de idade, ele foge de Meca, ele sai de Meca junto com seus seguidores e é recebido para morar em Medina. E depois de 8 anos, Muhammad, com os seus seguidores, os muçulmanos, voltam a Meca e nesse momento você já tem Muhammad se tornando um líder político das várias tribos árabes no que hoje ali é a Arábia. Muhammad morre no ano 632, aos 62 anos de idade. A disputa por quem ia governar a Arábia no lugar de Muhammad deu origem a primeira divisão dentro dos muçulmanos. Né? Eles se dividem em grupos que deram origem aos chamados sunitas e aos chamados xiitas. Vamos falar disso daqui a pouco. O que o islamismo crê? Aqui você tem uma foto da chamada Kaaba, é um lugar mais sagrado para o islamismo.
A Kaaba, ela tem, né, a palavra Kaaba significa cubo em árabe. Então, essa construção em forma de cubo aí, dentro dela há uma pedra negra que simboliza uma presença de Deus, né, querendo aí se comunicar com os homens. E veja que em torno da Kaaba foi construída uma mesquita. Mesquita é o nome dado ao lugar onde os muçulmanos oram. Então, seria como a sinagoga para os judeus e como as igrejas para os cristãos. Né? Então, aqui no caso, você tem uma mesquita com a Kaaba. As mesquitas são comuns no mundo todo, né? Onde há muçulmanos, há mesquitas para que possam fazer suas orações. A doutrina muçulmana ou islâmica, tanto faz, ela se assenta aí em alguns princípios. Então, por exemplo, todo muçulmano, ou todo seguidor do islamismo, ele tem que acreditar que Alá é o único Deus e Muhammad é o seu grande profeta. Lembrando aí, Muhammad na língua portuguesa virou Maomé. E Alá é uma palavra árabe que significa Deus. Então, é o nome que os árabes deram para o Deus adorado também pelos judeus e pelos cristãos. Para os muçulmanos, é obrigatório aí fazer 5 orações ao dia, ser generoso com os pobres e dar esmolas, cumprir um jejum religioso durante o Ramadã, que no calendário muçulmano, Ramadã é o 11º mês, ir em peregrinação a Meca pelo menos uma vez na vida. Né? Então, todo muçulmano, homem, adulto, deve pelo menos uma vez na vida ir à cidade de Meca, que hoje fica na Arábia Saudita. E claro, é obrigatório ao muçulmano a leitura do Alcorão, que é o livro sagrado, né? Que dá aí as coordenadas, as direções para os muçulmanos. Aqui você tem um exemplar do Alcorão, né? E aqui já aquilo que eu falei no início, né? A divisão do islamismo. Com o passar do tempo, nos últimos 1.400 anos, o islamismo foi se dividindo em vários grupos. Os principais deles são os sunitas e os xiitas. Os sunitas são em torno aí de 85% dos muçulmanos. E os xiitas são em torno de 12%, 13% dos muçulmanos. E mesmo assim, sunitas ainda se dividem em vários grupos, xiitas em vários grupos. Por quê? Está ligado às interpretações que são dadas. Por exemplo, dentro dos sunitas, você tem o grupo dos wahhabitas, que são uma interpretação muito mais radical do islamismo. Né? Tanto é que nos últimos anos, aí, nos últimos 20, 30 anos, há muitas acusações de ligação dos wahhabitas com grupos terroristas. Então, então você vê que há uma série de interpretações do Islã, que começou com a questão: quem vai governar a Arábia no lugar de Muhammad? E aí os sunitas eram aqueles que advogavam a ideia de que o governante não precisava ser da família, mas que fosse um muçulmano ali fiel, né, um seguidor íntegro do islamismo. Já os xiitas falavam, não, tem que ser alguém da família de Muhammad, né? E aí, lá no século VII, depois de Cristo, eles diziam que quem deveria governar no lugar de Muhammad era Ali, o genro de Muhammad, e ao mesmo tempo primo também, né? Então, dali já vem toda uma briga aí entre os próprios muçulmanos. Os sunitas, como eu disse, são maioria. E já os xiitas, eles, com seus 12, 13% aí, dos muçulmanos, eles são mais fortes ali no Oriente Médio, principalmente no Irã. Né? O Irã, inclusive, a maioria da população iraniana é muçulmana xiita, né? O governo iraniano é muçulmano xiita.
Então, você tem aí todas essas correntes aí do Islã, né? Algumas coisas ainda precisamos entender. Por exemplo, por causa do islamismo ser divulgado na mídia, né? E aí você tem muitas discussões em torno do islamismo, se realmente é uma religião que defende a paz ou não. Ah, mas é uma religião que incentiva o terrorismo ou não, tal. Sempre tem uma polêmica, né? E houve uma construção grande aí de preconceitos, de ideias distorcidas a respeito do islamismo, né? Uma construção assim aqui no continente americano e no continente europeu. É, e uma dessas construções está em torno da palavra jihad, que não aparece no Alcorão, né? Ao longo do tempo, a palavra jihad foi ganhando várias interpretações, e as duas principais interpretações são a de que jihad seria um conflito do próprio muçulmano contra o pecado, contra suas tendências ruins, mas também poderia ser, há uma interpretação mais forte aí, de que jihad seria uma guerra mesmo, guerra armada contra todos aqueles que são considerados inimigos do islamismo. Isso não vai achar uma base forte no Alcorão, livro sagrado do islamismo, porque no Alcorão se fala quando se fala dos conflitos de muçulmanos contra outros grupos, se fala que os muçulmanos deveriam se envolver em conflitos apenas quando forem atacados. Então, já não oferece base, por exemplo, para o terrorismo, onde você tem grupos terroristas no Oriente Médio, que se dizem muçulmanos e que atacam, inclusive, muçulmanos. Né? Muçulmanos que não concordam com esses grupos terroristas acabam sendo também alvos de ataques. E outros grupos também, né? Então, existe uma discussão em torno disso aí. Outro ponto, para a gente finalizar aqui, é a diferença entre árabe e muçulmano. Nem todo árabe é muçulmano e nem todo muçulmano é árabe. Vamos entender a diferença? Vamos. Muçulmano é todo aquele que segue a religião chamada islamismo. Então, por exemplo, se um brasileiro, né, ele é muçulmano, ele segue o islamismo, então ele é muçulmano, mesmo não sendo árabe. Né? Ou então o cara, por exemplo, nasceu nos Estados Unidos e segue o islamismo, ele é muçulmano, mesmo não sendo árabe. E agora, o que é o árabe? Árabe é um membro de um povo do Oriente Médio. Árabe é um povo do Oriente Médio. Né? Tanto é que você tem ali hoje a Arábia Saudita, que é onde é o território onde surgiu, né, onde vive o povo árabe. E aí você tem, então, lógico, aí você tem árabes em várias outras regiões do mundo, né? Mas aí, quando falamos a palavra árabe, estamos falando de um povo. E nem todos os árabes são muçulmanos. Né? Você tem árabes que seguem religião cristã, tem árabes que seguem religião judaica. Então, fica essa diferença aí. Né? Árabe se refere a um povo. Muçulmano se refere aos seguidores da religião chamada islamismo. Em outros vídeos, ainda falaremos, né, dessas questões envolvendo o islamismo, até porque a história do mundo aí, desde a Idade Média, teve uma forte presença do islamismo. Você vê, por exemplo, contribuições de dentro da cultura muçulmana para a nossa cultura atual. Né? Procure saber, por exemplo, tudo que nós temos na matemática, na medicina, na culinária, na língua portuguesa, né, e várias ciências e práticas culturais que vieram dos muçulmanos.
né, que são herança aí de práticas, ideias, invenções dos muçulmanos ao longo da história. Em outros vídeos ainda veremos essa e outras questões relacionadas. Muito obrigado.